A graça e a paz, irmãos. Paulo já trouxe os avisos. Temos muitos aniversariantes nesta semana. Hoje aniversaria o irmão Lourenço, a irmã Maria das Neves e Nadir. Amanhã, Isidro, Laura. Cadê Laurinha? Tá aí. Amanhã, irmão Isidro e Laura. No dia 12, Ellen. E no dia 15, Kathleen. Então, a minha oração para os aniversariantes dessa semana é que o Senhor abençoe tremendamente suas vidas, dando muito amor, paz, muita unção, muita fala temperada pelo Senhor, para a honra e glória dEle. Parabéns a cada um dos aniversariantes da semana. Então, nós estamos falando sobre a lei do Espírito de vida, Hoje, eu trago a última mensagem desta série. Estou falando desde o dia 12 de setembro. Quando eu falei sobre liberdade e vida na lei do Espírito. Aí no dia 18 eu falei sobre, na lei do Espírito de vida, certeza de sentido no presente e no futuro. No dia 26 de setembro falei na lei do Espírito de vida, realidade e esperança. E aí, na semana passada, eu falei sobre, na lei do Espírito de vida, a imagem da perfeição. Quando nós fizemos alguns questionamentos e respondemos. Quem são os que o amam? Que a gente está falando em cima, ou baseado em Romanos capítulo 8, nos versos 28 a 30. Quem são os que o amam? Que propósito é esse? Que predeterminação é essa? Qual o objetivo final? E o que foi feito para que esse objetivo fosse realizado? Estamos terminando hoje Romanos capítulo 8, nos versos 31 a 39. Abra sua Bíblia, Romanos 8, 31 a 39. Enquanto você abre sua Bíblia, eu quero fortalecer o aviso que Paulo trouxe para o dia 23 às 16 horas. É importante você, mulher, estar aqui, certo? Conhecendo Nadir, ela vai trazer uma palestra muito boa para vocês. Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos falando sobre, na lei do Espírito de vida, verdades que precisam serem internalizadas. Hoje pela manhã, falando sobre esse assunto, falei que na vivência na lei do Espírito de vida, não há acusação nem condenação, tá?
E a gente percebe isso já no primeiro versículo do capítulo 8, quando o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E vimos que também na vivência, na lei do Espírito de vida, Deus está do lado do ser humano contra o adversário. Lá no final nós vamos falar um pouquinho sobre esse adversário, um pouquinho mesmo, né? Eu quero dar continuidade, sempre baseado nos textos ou nos versículos que lemos. Na vivência, na lei do Espírito de vida, mesmo diante dos piores sofrimentos, o amor está e estará presente. Irmãos, todas as vezes que eu falo ou que eu penso nos piores sofrimentos, eu penso no momento que vivi lá em 2014, né? A gente tinha vivenciado momentos difíceis um pouco antes, quando a Heloísa contraiu câncer, né? Passou por todo o processo do tratamento. Em 2014, eu tive um problema com o coração, né? E aí as incertezas começaram a rondar a minha vida, né? Eu lembro que eu disse aqui em vários momentos no púlpito que eu estaria pronto se Deus quisesse me levar naquele momento. Aprove a Ele me curar, né? Estou aqui. Então, nesse sentido, é interessante que nós percebamos, né, que por mais que sejam os sofrimentos, as angústias, o amor de Deus sempre estará presente, né? Isso está nos versos 35 a 37, né, quando o apóstolo Paulo fala sobre essas separações todas. Vocês percebam que desde o início ele traz cerca de 11 questionamentos, se eu não me engano são 11 interrogações, né? E aí ele vem falando exatamente para que nós entendamos como é que funciona. Emilson, você já não falou sobre isso? Sim, na realidade eu entendo que a gente está relembrando algo que a gente já está vendo, certo? E para mim é muito importante que isso seja internalizado, tá? A gente está numa transição aqui, o apóstolo Paulo vinha falando exatamente dessa lei de vivência na vida do Espírito, e aí ele traz como se fosse um cântico para nos versos, aliás, nos capítulos 9 a 11, ele começar a falar sobre a predeterminação no povo judeu, certo? E aí ele fala nos versos 35 e 36, né? Ele traz questionamentos para a gente que já foram lidos. E eu quero só relembrar a fala inicial dele: quem nos separará do amor de Cristo, né? Essa questão do amor de Cristo, se você olha para o capítulo, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 8, você percebe o apóstolo João dizendo que Deus é amor. Quando a gente vê lá em João 10, verso 10, aliás, João capítulo 10, verso 30, a fala de Jesus dizendo: eu e o Pai somos um, né? Eu gosto muito do texto de Efésios capítulo 5, no verso 25, né? Quando a gente está falando de casamento aqui, aliás, o texto bíblico fala de casamento. E porque os nossos machos, os homens, né, principalmente os alfa, eles gostam muito de destacar, né, a submissão da esposa ao marido, né? E eu jogo geralmente o versículo seguinte, que é Efésios, eu falei João, né? Efésios 5, 25, quando o apóstolo Paulo diz que os maridos precisam amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E nesse sentido, né, quando se fala de submissão, e aí eu vou explicar porque eu falei, né, eu tenho certeza que eu tenho algumas mulheres me vendo pela internet e aqui presente. Quando o texto bíblico, quando eu falo para casais sobre isso, eu deixo claro que o texto bíblico quer dizer: sim, a esposa precisa ser submissa ao marido. O que é ser submissa ao marido, né? A esposa está abaixo da missão do marido. Qual é a missão do marido? Amar a esposa, né?
Então, se a missão do marido é amar a esposa, a missão da esposa é amar o marido, né? Consequentemente, né? E isso é um complemento, tá? E quando eu falo de amar, né, por exemplo, quando Cristo fala desse amor aqui, né, ele está falando, aliás, quando o apóstolo Paulo fala, ele diz que Cristo amou a igreja se entregando por ela. É assim que os maridos precisam fazer pela esposa, se entregar por ela, né? Só um adendo. Então, se você for para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nos versos 30 a 31, você percebe que falar em se entregar, né? Quando o apóstolo Paulo fala de sofrimento, ele sabe o que está falando, né? Ele se entrega literalmente à missão, à obra, né? À vivência com Cristo, tá? E quando ele está falando sobre ressurreição, lá em 1 Coríntios capítulo 15, nos versos 30 e 31, ele diz assim: também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrento a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tem de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas a fala do apóstolo Paulo que eu quero destacar aqui, é que ele deixa claro que ele está se expondo aos perigos, tá? E todos os dias ele enfrenta a morte. Nós temos vários textos que falam sobre o sofrimento do apóstolo Paulo aqui na vivência com Cristo, né? Quando ele deixa claro aos romanos que o amor de Cristo não nos deixa, ele tem experiência por isso. Veja 2 Coríntios capítulo 11, nos versos 23 a 29. 2 Coríntios 11, 23 a 29, ele diz: são eles servos de Cristo? Ele está falando dos judeus que o perseguem, certo? Aí ele diz: estou fora de mim para falar desta forma. Eu gosto dessas falas do Paulo se expondo. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes que fiquei sem dormir, ou trabalhei arduamente muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Vejam o grau de empatia do apóstolo Paulo aqui, né? Ele diz assim: quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro, né? Então veja que aqui está alguém que sabia falar de sofrimento, que experimentava na pele, na carne, né? Sofrimento por causa da obra, da missão de Cristo, né? Mas ele fala claramente que por mais que sejam os sofrimentos, as angústias, o amor de Deus não nos deixará. Romanos capítulo 5, nos versos 1 a 5, quando a gente fala sobre o texto base para nós no ano, e eu venho falando muito sobre isso, e aí por isso, como eu tenho lido muito, né, eu vou apenas referenciar, tá? O apóstolo Paulo começa esse texto dizendo que nós fomos justificados pela fé, né? Aí ele diz assim, no verso 3, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado. Ele continua, mas eu quero destacar isso, né? Eu quero ler uma fala do Brodmann, um teólogo, falando sobre esse texto.
Ele diz que os sofrimentos para os crentes são muito mais do que experiências a serem suportadas, porque eles são infligidos por adversários, por amor de Cristo, que se originam na identificação com Cristo e são um sinal ineludível de que participaremos da glória de Cristo. O que o Brodmann quer dizer com isso? Ele diz que o sofrimento é muito mais que uma experiência para nós, né? Esses adversários, eles acontecem exatamente por nossos posicionamentos em relação a Cristo, tá? E nesse sentido, quando nós entendemos claramente o que é fazer parte do corpo de Cristo, sofremos pela obra de Cristo, né? Nós sabemos claramente que estamos com Ele. É isso que o Brodmann quer dizer. E aí, eu quero trazer vocês de volta para Romanos capítulo 5, no verso 4, aliás, verso 3, no finalzinho, quando o apóstolo Paulo diz que se gloria nas tribulações. Pula para o verso 4, tribulação produz caráter aprovado. Milton, você não pulou nada aí? Pulei perseverança, né? Mas veja, se você age com perseverança na tribulação, você tem caráter aprovado. A tribulação forja seu caráter. É muito importante entendermos isso, né? Algumas pessoas questionam ou tentam questionar a Deus quando passam por tribulações, né? Achando que Deus as abandonou, né? Tribulação produz caráter aprovado por Deus. Se nós entendermos quem somos realmente, né? É importante que percebamos isso. Romanos capítulo 8, no verso 17, o apóstolo Paulo fala assim: se somos filhos, se de fato participamos do sofrimento de Cristo, né? Somos filhos se de fato participamos. Você não cortou algo aí? Cortei. O objetivo é que você vá no texto e veja o texto completo. Mas na realidade, se de fato conseguimos participar do caráter de Cristo e conseguimos passar por todos esses sofrimentos, somos filhos. A carta aos Romanos é muito linda por causa disso, né? Na realidade, ela inclusive vai contra há muito que chamam de evangelho no século 21, né? Vai de contra, porque o evangelho no século 21 é o evangelho líquido, né? Eu segui Bauman fala de uma sociedade líquida, aí ele vai falar de um relacionamento líquido, de um amor líquido, né? E também a suposta igreja está vivendo um evangelho líquido, né? Pouco vive o que está escrito na Bíblia. Aliás, pouco importa o que a Bíblia fala, o que importa é o que eu sinto nesse sentido. A Bíblia é só uma referência, né? Já essa semana eu ouvi alguém dizer assim: Deus conhece o meu coração, Deus sabe das minhas experiências e Deus lida comigo conforme a minha vivência. Não é assim. Deus lida com você conforme o que está escrito na Bíblia. Não é conforme a sua vontade, conforme aquilo que você quer passar, né? Não é, né? É conforme o que está escrito na Bíblia. A Bíblia é clara sobre isso. O apóstolo Paulo fala claramente que quem quer viver a vida com Cristo em compaixão, sofre, é perseguido, tá? Filipenses capítulo 4, nos versos 10 a 13, Filipenses 4, 10 a 13, o apóstolo Paulo fala novamente, olha só: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Olha só o que ele diz: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é fartura, aprendi o segredo de viver contente
em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele traz um texto, ele traz uma fala, quero dizer, que nós usamos muito de forma errada. Ele diz assim: posso todas as coisas, ou tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele fala o versículo de Filipenses 4,13, ele não fala de forma desgarrada dos sofrimentos. Na realidade, o que ele está dizendo é: pode vir qualquer momento que eu traço. É o Senhor que me fortalece. Se tiver muita comida na mesa, se variedade de comidas estiver em minha mesa, o Senhor estará lá comigo. Se eu passar fome, não tiver feijão para comer, não tiver arroz, não tiver mistura, né? Bem nordestino. Se não tiver a mistura, Deus está comigo. Então, se tiver calor, Deus está comigo. Se tiver frio, Deus está comigo. Tem água, Deus está comigo. Não tem água, Deus está comigo. Estou são, fisicamente falando, Deus está comigo. Estou doente, fisicamente falando, Deus está comigo. É por isso que ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse texto não é para usar sacado, tipo, eu posso fazer qualquer coisa porque Deus vai me dar. Não funciona assim para Deus. No verso 37, a gente está em Romanos 8, ele diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O que vai nos separar? Ou quem nos separará do amor de Cristo? Nada, irmãos. Nem morte, nem a morte física nos separa. Porque na realidade eu não sou a carne que está aqui em pé. O corpo me abriga. Eu estou acostumado a dizer isso. O corpo me abriga. Eu não sou o meu corpo. O biológico também é Emilson. Não sou desassociado, né? Eu não estou quebrado. Mas a minha essência não é o meu corpo. Tá? Então, doença, fome, sei lá, o que vier, frio, calor, dá para tomar banho, não dá para tomar banho, não sou o meu corpo. Isso me traz um novo ensinamento. Na lei do Espírito de vida, seja qual for a ameaça, ela não nos afasta do amor de Deus. Pode vir a ameaça que quiser, ela não vai me afastar do amor de Deus. Sabe, irmãos, eu fico pensando, como é que nós conseguimos, alguns de nós, nos revoltar contra Deus? Como? Como é que a gente de repente, ou alguns de nós de repente desiste? Na realidade tem a ver com a visão que a gente tem de Deus e não com o que a Bíblia diz sobre nós, porque a Bíblia é clara sobre isso também. Então a visão que a gente tem de Deus faz com que a gente tome atitudes, certo? E é isso que o apóstolo Paulo quer dizer, Eu estou convencido, nem morte, nem vida, nem anjos, nem pode entrar. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do futuro, do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura no cosmos poderá nos separar do amor de Deus. Eu trouxe a versão na atualizada, porque a NVI, ela resume um pouquinho, ela diz assim: nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios. Tá? A atualizada
acrescenta principados. Aliás, não acrescenta, né? Ela não traz a fala demônios e bota principados, né? E a revista atualizada acrescenta potestades. Então, a gente está trazendo algumas informações novas aqui, tá? Então, alguns desses termos pertenciam à herança rabínica, a qual a gente está em Romanos capítulo 8, 35 a 39. Aqui o apóstolo Paulo vai nos trazer algumas palavras que eram do seu dia a dia, da vivência rabínica, né? E alguns desses termos pertenciam a essa herança. De acordo com a tradição, havia 3 ordens de anjos, 3. Uma, tronos, querubins e serafins. 2, potestades, domínios e poderes. 3, anjos, arcanjos e principados. O apóstolo Paulo traz um texto aqui, citado poderes, anjos e principados, tá? Altura e profundidade eram termos astrológicos, que relatavam posições mais altas ou mais baixas alcançadas pelas estrelas, que, segundo se cria naquela época, eram controladas pelos principados e potestades, né? Agora vejam como o apóstolo Paulo é completo nesse sentido. Ele vai dizer, nem os anjos, e vamos resumir baseado na NVI, nem os demônios podem nos separar do amor de Cristo. Muitos de nós vivemos a nossa vida como se de repente os anjos e demônios pudessem intervir nesse amor. Isso é mentira, viu? Deus nunca afastará o amor dele de nós, nunca. E também os anjos ou demônios não são capazes disso, nem sequer as medidas da história, as distâncias das... Imaginaram aí, a que distância nós estamos das estrelas? Isso não afeta o amor de Deus ou de Cristo por nós. A gente precisa entender isso, gente. Isso precisa ser internalizado, porque nas lutas, o que a gente precisa saber é disso aqui. Nos abandonos da vida, nos maltratos, a gente precisa entender esse texto aqui, a gente precisa olhar e perceber o que Deus está falando para a gente, tá? Então vejam, aí eu vou trazer um pouquinho sobre isso. Judas, verso 6, vocês sabem, Judas só tem um capítulo. No verso 6, é dito assim: aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele, Deus, os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Isso quer dizer que por mais potente que sejam os poderes, principados, anjos, o Senhor tem domínio sobre eles. Eu fico ouvindo algumas coisas e fico pensando, se é gente que não conhece Bíblia. 2 Pedro capítulo 2, no verso 4, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 4, o apóstolo Pedro diz que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo, certo? Eu trouxe esse texto para que a gente perceba Colossenses capítulo 1, nos versos 16 e 17. Estou caminhando para o final. Colossenses 1, 16 e 17. Quando o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo subiu ao céu e está à direita de Deus. Aliás, irmãos, me perdoem, não é esse texto não. 1 Pedro 3, 22, é isso que está aqui. Vamos lá, voltem. Colossenses vem depois. 1 Pedro 3, 22, o apóstolo Pedro diz que Jesus Cristo subiu ao céu, está à direita de Deus, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes, certo? 1 Pedro 3, 22. A gente já falou pela manhã sobre estar sentado à direita
de Deus, tá? Então, Deus deu todo esse poder a Jesus. Colossenses, agora sim, Colossenses capítulo 1, nos versos 16 e 17. Colossenses 1, 16 e 17. O apóstolo Paulo diz que em Cristo foram criadas todas as coisas, no céu, nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sabedorias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, percebam, nada, nenhuma ameaça pode nos separar do amor de Cristo. Nenhuma ameaça pode nos afastar desse amor, né? É importante entendermos isso. Agora, eu entendo também que essa percepção só tem quem tem o Espírito de Deus. Para mim, irmãos, isso está muito claro. Por isso que eu falo sempre da igreja, do corpo e não da instituição. Porque quando a gente fala da instituição, a gente meio que confunde as coisas. Quando a gente vê a instituição passando por algumas coisas que são contra a Bíblia e confunde a instituição com o corpo, a gente tende a achar que Deus apoia o que não apoia. Tá? Então vejam, nesse sentido, para mim, quem tem o Espírito de Deus, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, quem tem o Espírito de Deus entende claramente o que Deus diz. Claramente. Quem não tem o Espírito de Deus não vai entender. Não vai. Vai ser um bom religioso. Tá? E algumas coisas que acontecerem, não entenderá. Né? E possivelmente não conseguirá entender o que o texto bíblico diz, porque vai achar que é mentira. Vai achar que é mentira. Sabe uma das falas que mais me constrangem na Bíblia? É: Pai, por que me desamparaste? O diálogo do filho que sabia que era o Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo naquele momento, né? Meio que fala para contextualizar, né? Fala exatamente para fortalecer, como se fosse uma pergunta retórica, né? Como se entendesse claramente que fazendo aquela pergunta já teria a resposta, né? Tu me desamparaste porque todos os pecados do universo estão sobre mim. Tu me desamparaste porque tu me separaste para trazer a salvação. Porque eu sou o que sou. É uma das falas que mais me constrange, porque na realidade quando Jesus pergunta: Pai, por que me desamparaste? Olhando para o texto, eu estou entendendo que Jesus está dizendo para mim: fui desamparado por causa de você, meus. Mas algumas pessoas não conseguem compreender isso. Elas, quando se veem abatidas, sofridas, angustiadas, perseguidas, elas às vezes entendem que Deus está deixando que tudo aquilo que aconteça, como se Deus estivesse deixando maltrato para elas, como se Deus estivesse gostando de maltratá-las. Não funciona assim para a Bíblia. E os profetas do minuto que eu estou falando, geralmente, né, já há umas 3 semanas que eu falo dos profetas do minuto, né, que os profetas do TikTok são profetas do minuto. É só que vai ter agora, né? A mensagem
diluída, literalmente. Você só tem 1 minuto, vai falar em 1 minuto e pronto. E aí deixa de ser boca de Deus para você, e como você não tem evangelho puro, só vai ter bênção para dar, para poder arrebanhar gente para seguir você, para dar seus likes, para pagar o que você precisa e por aí vai. Os profetas do minuto não conseguem falar sobre isso aqui, porque se eles falarem sobre isso aqui, eles vão ter TikTok zerado, Instagram zerado, Facebook zerado, né? YouTube zerado, não tem ninguém, né? Se quiserem zerar, podem zerar, não tem problema não. Então, nesse sentido, a gente precisa entender sobre isso, tá? Colossenses capítulo 2, nos versos 13 a 15, Colossenses 2, 13 a 15, né? O apóstolo Paulo diz: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado, olha só, gente, a palavra da moda, tendo cancelado, mas cancelado o quê? O escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E aí vem a principal parte. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que o texto está dizendo para mim é: despojei todos eles, Emilson, por amor a você. Por amor a você. Eu cancelei sua escrita de dívida, Emilson. Eu cancelei sua escrita que constava de ordenanças. Você não precisa seguir mais a lei. Você não precisa estar preso a sacerdotes. Você não precisa estar mais preso a liturgias. Você é livre, Emilson. Você me serve se você quiser. É assim que o texto bíblico diz. Você sabe claramente quais são as consequências se você não quiser me seguir, e quais serão as consequências se você quiser me seguir. Então faça conforme a vontade do seu coração. Porque se você tiver o Espírito, Emilson, com certeza você estará comigo. Sem meu Espírito, você vai seguir sacerdotes, instituições, leis, rituais, mas eu estarei muito longe de você, Emilson. Por isso que a gente precisa saber o que a gente está lendo, o que a gente quer. E aí agora realmente eu vou complementar. Quem são esses inimigos? Quem são os adversários que a Bíblia diz, né? Porque muitos de nós achamos que os adversários são pessoas. Eu estou cansado de ouvir crente dizendo os meus inimigos. Tudo bem. Mas olha só, biblicamente falando, Efésios 6,12 diz quem são os adversários. Tá? O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra pessoas. Não é contra carne ou sangue, Efésios 6:12, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se eu olhar o meu suposto inimigo, entendendo que ele está influenciado pelo que realmente é o meu inimigo, eu vou entender que eu preciso amá-lo. É por isso que muitas pessoas no nosso meio não conseguem perdoar nem amar, porque não entendem isso aqui. Continuam lutando contra as pessoas, né? Então, na lei do Espírito de vida, mesmo diante dos piores sofrimentos, o amor está e sempre estará presente. Na lei do Espírito de vida, seja qual for a ameaça, ela não nos afastará do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada?
morte, vida, anjos, demônios, principados, potestades, presente, futuro, qualquer poder ou qualquer outro poder. E aí ele vem no negativo: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação. Pensa na criação. Nada que tenha na criação, que tenha sido criado por Deus, mesmo que tente, e aí eu incluo os anjos, como o apóstolo Paulo inclui, inclusive os perdidos, né? Mesmo qualquer coisa na criação não é capaz de nos afastar do amor de Cristo que está, aliás, do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, a gente fecha por aqui essa fase, né? Falando do Espírito, na lei do Espírito de vida, né? Na realidade, a gente está falando na lei do amor. A vivência no Espírito é a vivência no amor, que o apóstolo Paulo fala lá atrás. A gente já viu isso, certo? A gente vai prosseguir, né? Mas eu queria deixar essa fala para que nós entendamos que nada, tá, pode nos separar de Cristo, se é que nós temos o seu Espírito. Tá? Então a gente vai orar e encerrar agora. Mas eu peço que você pense sobre isso, para que você, nos piores momentos de sua vida, entenda isso que foi explorado hoje, na fala do apóstolo Paulo. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, Senhor, engrandecer o teu nome. Tu és o único digno de receber toda honra, louvor e glória. Quero me expor. Eu quero convidar os meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes, aqueles que estão nos vendo pela internet, que nos verão no futuro, exponham-se diante do Senhor. E quando eu falo exponham-se diante do Senhor, eu me lembro da fala de Jesus. Quando vocês quiserem orar, entrem no Tameion, no quarto de vocês, no secreto. O Pai que está em secreto verá o seu secreto. Ele conhece você. Eu me lembro do Salmo 139, que eu tenho falado tanto nesses últimos dias. De onde poderei fugir do Espírito de Deus? Nada pode me abrigar fora do Espírito. Se é que eu tenho Espírito, para tudo quanto for lugar que eu for, o Espírito Santo estará comigo. E aí, isso é maravilhoso, porque por mais que eu queira me esconder, por mais que eu queira me maltratar, por mais que eu queira me abandonar, o Senhor estará ali dizendo: estou aqui. O meu amor te basta, a minha graça te basta. Estarei contigo, vou te acompanhar. Passarei quando tu passares pelos rios, pelos mares, pelo fogo. Passarei quando tu estiveres no vale da sombra da morte contigo. Passarei nas grandes tribulações contigo. Quando eu digo grande, eu falo nas piores tribulações. Você está vendo a morte na sua frente? Eu estarei com você. Nada pode me separar de ti. Nada vai separar meu amor de você. Eu estarei com você. Essa fala, Senhor, é a fala do Pai. É a fala do Pai que às vezes entende que o filho precisa ser disciplinado. É a fala do Pai que entende o filho rebelde que precisa estar no deserto para aprender que está no deserto e o motivo de estar ali. É a fala do Pai que está vigiando no caminho enquanto o filho caminha com suas dificuldades. É a fala do Pai que está com aquele filho que abandona o Pai. Vá,
porque eu estarei contigo. E no dia que você voltar, eu estarei pronto, com a túnica nova na mão, o anel para te colocar no dedo e a sandália para te calçar os pés. Eu estarei pronto a matar um boi e fazer uma festa tremenda e convidar toda a cidade para dizer: meu filho estava morto e ressuscitou. Aonde você estiver, se você estiver comigo, eu estarei com você. Isso, Senhor, me alimenta. Isso, Senhor, me restaura. E eu quero convidar aqueles que nos veem, os meus irmãos e irmãs aqui presentes, a se prostrarem dessa forma espiritualmente diante do Senhor e se deixarem levar como crianças desejosas pelos braços do Pai, pelo afeto do Pai. Se joguem como uma criança inocente se joga aos braços do Pai e entendam que Ele estará sempre com vocês. Nos leve em paz para os nossos lares, Senhor, num momento tão difícil para esse país. Que o Senhor esteja conosco, caminhando nessas dificuldades. Que o Senhor olhe pelo nosso país, Deus. Somente aqueles que tiveram nos momentos mais difíceis de sua vida, nesse país, onde a inflação batia os 1000%, onde o pão era preço de ouro, onde a água quase não existia, onde a energia quase não existia, e emprego, Senhor, era para poucos. Só quem conviveu com isso lá no final da década de 70, início de 80, o mais antigo um pouquinho, sabe o perigo que estamos passando. Os jovens não entendem isso. Uma inflação, possível inflação de 8, 9, 10% é pequena para eles. Para nós pode ser o início de algo que nós já vimos acontecer. Senhor, visita os lares nesse país, tanta gente desempregada, gente pegando osso no lixo para fazer sopa, Senhor. Muita gente fazendo isso, Senhor. Gente sem ter o que comer, sem ter o que vestir, gente convivendo um mês com R$300, gente que sofre, economia que se afunda, Senhor, e gente num lugar usando paletó e gravata, com os bolsos cheios de dinheiro, destinando esta nação, gente que não tem coração, gente que pensa em corrupção, gente que não está muito preocupado com mata, com índio, com povo, com gente na rua, com gente que passa fome, gente que maqueia a sua vida tentando mostrar algo que não existe, gente que sangra na podridão da vida tentando demonstrar afeto porque não consegue ter, só pensa no próprio bolso. Tende misericórdia de nossa nação, Senhor, e que o Senhor nos segure, nos fortaleça. Além de tudo, eu quero pedir que Tu despertes a Tua igreja, Senhor, para que ela entenda que não são os políticos, é o exemplo que ela dá diante desse povo, para que o povo entenda que Tu precisas ser seguido, ser olhado, Senhor, para que o Teu povo se prostre diante de Ti, para que as pessoas vejam. Eu oro, entendendo que essa semana pode ser uma semana de reflexão para nós. Eu oro, entendendo que essa semana pode ser uma semana cheia de paz, de amor, de misericórdia, uma semana abençoada no Senhor. Assim eu oro, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, uma semana abençoada. Para você que nos vê pela internet, assim também eu falo. Para você que vai nos ver no futuro, que o Senhor esteja sempre com você. Deus abençoe a todos nós. Vão em paz.